Bem-vindos ao meu canal. Vamos falar mais uma vez sobre Jesus, né? E os seus mandamentos e preceitos e conceitos, né? Estamos aqui agora para falar sobre divórcio, casamento e adultério, né? Que as pessoas, né, que estão dentro, às vezes estão dentro da igreja, estão confundindo um pouco isso, né? Por quê? Quando a pessoa se casa e aí ela se divorcia, por motivos banais e casa com outra pessoa, ela está cometendo o adultério. E aí o que acontece? Ela não pode mais tomar a Eucaristia, participar do corpo e sangue de Cristo. Ou seja, ela é excomungada, né? Só que existem pessoas que não entendem ou ignoram isso e continuam fazendo isso dentro da igreja, né? Ou seja, se divorciam, casam com outra pessoa e continuam lá assistindo a missa como se nada tivesse acontecido. Falta um pouquinho mais de temor a Deus, né? Ou seja, estão lá como no evento social, né? Participando da missa todo domingo, só que não estão preocupadas com a salvação, né? A partir do momento que a pessoa é excomungada, ou seja, ela não pode mais participar da Eucaristia, ela não faz parte mais, né? Não tem mais comunhão com Cristo, não faz parte mais da família, né? Isso que elas têm que entender, né? E ter mais consciência do que é estar dentro de uma igreja, né? Enfim, tem que ficar mais preocupado com a salvação, porque a gente vai na igreja para quê? Para saber da palavra, ou seja, ganhar conhecimento, para pecar cada vez menos, para ganhar cada vez mais a salvação, não é? Então, porque o foco é o quê? Na salvação, ou seja, o que vai acontecer depois que a gente partir dessa terra, depois que a gente sair daqui, né? Então, o divórcio, ele até é plausível para Deus a partir do momento que há um adultério diante, né, perante algumas das partes, ou seja, se o marido praticou adultério, a mulher até pode repudiá-lo. Se a mulher cometeu um adultério, o homem até pode repudiá-lo. E aí, essa parte que repudiou pode até casar com outra pessoa dentro da igreja, por quê? Porque o pecado é do outro, né? Então está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 32 ao 33, Lucas, capítulo 16, versículo 18 e Mateus, capítulo 19, do 1 ao 12, né? Se caso a pessoa quiser verificar se tudo que eu estou falando, que é a partir das escrituras, está correto, né? Então, dê uma olhadinha, verifique isso, porque o casamento não é um evento social, é uma coisa muito séria, onde as pessoas elas têm que conhecer muito bem com quem está casando, para depois, por coisas banais, não ficar divorciando. Por quê? Porque a gente faz um juramento diante de Deus, né? E para Deus, que a gente vai ficar com aquela pessoa até a morte, a não ser que haja um adultério, né? Não por separação, por coisas banais, aí simplesmente descobrir que eu não gosto mais da pessoa. Isso não existe, né? Então tem que ver por que as coisas estão esfriando e tentar reaver esse casamento, né? Porque alguma coisa errada que espiritual está acontecendo, que tem que fazer uma oração em cima para poder consertar, né? Porque não existe você casar e depois motivos banais, aí simplesmente não gostei da pessoa, não gosto mais dela, vou divorciar. Isso não existe, né? Perante Deus, não. Então, existem muitas pessoas que estão equivocadas dentro da igreja. Existem pessoas também que, mesmo divorciando por motivos banais, né? Não por motivo que uma das partes adulterou, vão lá e continuam participando da Eucaristia, né? Ou seja, por que isso? Sendo que não pode, né? Não pode participar da Eucaristia, né? Então a pessoa tem que se preocupar também que tomar a Eucaristia, participar do corpo e sangue de Cristo, ter comunhão com Cristo é muito sério. Quando a pessoa ela toma, né, participa da ceia do Senhor, toma o corpo e sangue de Cristo e ela está em pecado, o que acontece? Ela acarreta maldição para a vida dela, né? Então,
a pessoa de repente está na igreja e a pessoa fala assim, nossa, mas está dando tudo errado, ou então a minha vida não anda, ou simplesmente, sabe, tá acontecendo coisas, né, de níveis espirituais que não são normais, né? Não existe nada por acaso, né? Já está na Bíblia que nada é por acaso. Então a pessoa tem que verificar, está agindo correto? Ir na igreja não é só tipo assim, eu vou lá porque de repente o líder da igreja vai me ver e ele não vai salvar ninguém. O que salva as pessoas são as atitudes delas e elas têm que verificar de qual maneira elas estão tomando a Eucaristia, de qual maneira elas estão participando do corpo de Cristo, de qual maneira elas estão participando da ceia. Porque é uma coisa muito séria mesmo. Então, as pessoas, elas de repente já ouvi dizerem, né, assim, mas os tempos são outros, né? Só que a Bíblia, ela não muda, Deus não muda, é imutável, né? O Deus de ontem é o mesmo de hoje, será o mesmo de amanhã. Deus não muda. Então, os mandamentos, os preceitos têm que ser cumpridos, porque obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, não adianta nada a pessoa fazer a primeira comunhão, crismar, aí faz acampamento, aí a pessoa vai lá, participa das funções da igreja e de repente divorciou por motivos banais, se casa com outro e continua como nada tivesse acontecido. Não vai resolver, tem que se preocupar com a salvação, o sacrifício de tolo. Se preocupe com a salvação. E o que vai fazer você se salvar são as suas atitudes, são as suas boas obras. O que você está fazendo com a sua vida. É o temor que você tem a Deus que vai fazer você agir certo, segundo a vontade de Deus, para conquistar a salvação. Quando passarmos dessa, né, para melhor. Né? Espero que seja melhor mesmo. Então, se seguir tudo certinho, os preceitos e mandamentos de Deus, realmente será muito melhor, né? Porque já está escrito em Isaías, né? Feliz daqueles que nem nasceram, mais feliz ainda daqueles que já se foram, né? Porque não vê as abominagens que existem aqui nessa terra, né? Feliz ainda daqueles que nem nasceram. Então as pessoas, elas têm que se conscientizar que ir na igreja não é evento social, é para receber a palavra e colocar em prática, né? Porque não adianta nada a pessoa ir todo domingo e fazer errado. Não resolve nada, né? Por quê? Porque não é uma festa do mundo, que você vai, coloca uma roupa bonita, vai e depois volta. Não é uma coisa muito séria. E não podemos brincar com Deus. Né? Deus é uma coisa assim que nós precisamos na nossa vida todo tempo, todo momento. Então as pessoas têm que se conscientizar. Tem gente que fala pra mim assim, nossa, mas temos que viver o hoje, temos que ser felizes agora, dentro da igreja. Não, mas calma, você tem que viver com responsabilidade, né? Faça tudo com responsabilidade para ter uma boa velhice, está escrito no livro de Eclesiastes, né? Então às vezes as pessoas, elas são muito equivocadas. E tá cheio de gente assim, né? Existem as pessoas que recebem as bênçãos, vão recebendo as bênçãos, e aí, certo momento, né, se divorcia e vai cada um para um lado por motivos banais, e quando você vê, tá cada um com um par diferente. E continua dentro da igreja. Então, conhecendo a palavra, tá certo, a pessoa está no caminho certo, e aí de repente começa a fazer tudo errado. Tem que ter mais temor a Deus, muito mais temor, porque senão como que a pessoa vai querer ganhar a salvação? A salvação são das boas obras, do bom testemunho. É assim que a gente consegue. Aí tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas Deus é misericordioso, perdoa tudo. Tá, ele perdoa, mas ele também foi o consumidor. Jesus Cristo vem para quê? Para julgar, né? Ele é o juiz, né? E ele não deixou os mandamentos, os preceitos e os conceitos para que a gente, isso eu vou fazer certo, aquilo eu vou fazer errado, e eu vou fazer segundo
aquilo que me convém. Não, é muito sério, né? Existe muita gente que, né, aponta o dedo para o assassino, para a prostituta, mas a partir do momento que a pessoa está fazendo errado, a pessoa também está com um pezinho fora da salvação. Não é só a prostituta, o assassino, enfim, essas pessoas aí que a sociedade condena. O adúltero é condenável para Deus, né? E a salvação é só Deus que dá, né? Então as pessoas têm que se conscientizar disso. Então, verifique lá, né? Eu não vou ler aqui o capítulo nem o versículo, mas fica aí a dica, né? Mateus capítulo 5, versículo 32 ao 33, Lucas capítulo 16, versículo 18 e Mateus novamente capítulo 19, do 1 ao 12, falando sobre o divórcio, o casamento, o adultério, não é? Porque é muito fácil, de repente, apontar o dedo para a prostituta que está na rua lá. Mas às vezes a prostituta não teve a oportunidade de ver a palavra, de ouvir a palavra, de alguém que pregasse para ela, e vai saber em qual situação aquela pessoa está. Existem pessoas que tá bem, não tem por que fazer errado e fazem errado, sabendo da palavra, né? Então vamos ver isso antes de apontar o dedo para o outro. Será que estou tomando Eucaristia de forma correta? Ou por que, né, negar a Deus? Ou por que eu estou dentro da igreja e não estou tomando Eucaristia? Que vantagem tem nisso? Por que eu não estou participando do corpo sangue de Deus? Não estou em comunhão com Cristo? Que vantagem tem nisso? Não tem nenhuma vantagem, né? Ir à igreja e não participar da Eucaristia. Por quê? Porque eu resolvi dar valor mais num homem, de repente, que já foi casado, eu me ajunto com ele de repente, a pessoa sendo solteira se ajunta com uma pessoa que é divorciada, mas como não é viúvo perante Deus, ainda é casado. Então coloca o homem acima de Deus. Acima de Deus. E quem tem que estar no centro da nossa vida? Deus. Tudo é para Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que estar ligado a Deus. Porque senão a vida é só de queda. Aí as pessoas elas estão felizes, mas até quando elas estão felizes no pecado? Até quando? Né? Não é só quem mata, rouba, tá lá se prostituindo, é que não vai ganhar o reino do céu. Aquela pessoa também que não presta atenção de como está se divorciando, por que está se divorciando e casando com outra pessoa, ou é solteira, está se ajuntando com um homem divorciado que não é viúvo, pensa bem. Se conhece, está dentro de uma igreja, pensa bem ao renunciar à Eucaristia, ao renunciar, porque Deus, a gente precisa dele todo o tempo. E ele é o único que pode estar com a gente todo o tempo. O homem é falho, então Deus tem que estar no centro da nossa vida. Tem que ser o nosso primeiro amor. Muito obrigada, fica aqui o meu recado, né? E que vocês possam compartilhar essa mensagem, né? Que é uma mensagem de Deus. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.